Olá! Hoje nós vamos trabalhar a nossa lista de exercícios de probabilidade. Na questão número 1, nós temos uma urna contém 2 bolas brancas e 3 vermelhas. Retira-se uma bola ao acaso da urna. Dê um espaço amostral do experimento. Quando a gente fala do espaço amostral, aqui a gente não vai fazer contas. Ele quer saber espaço amostral. O espaço amostral, então, nós estamos falando de quem que tem dentro da caixa, por assim dizer. Quais são as nossas opções de retirada? No nosso caso, nós temos 2 bolas brancas e 3 bolas vermelhas. Então, o nosso espaço amostral, lembrando que o símbolo do espaço amostral é o ômega, ou o de universo. Já que aqui nós estamos falando de conjunto, lembre-se de colocar a chave. Então, aqui, o nosso espaço amostral são 2 bolas brancas, que vai ser representado pela letra B, então B e B, e 3 bolas vermelhas, que serão representadas pela letra V. Este aqui é o nosso espaço amostral. Se a gente quiser treinar, a gente também pode vir aqui e fazer o número de elementos que nós teremos dentro do nosso espaço amostral. Qual é o nosso número de elementos? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui encerra a questão número 1. Esse aqui é só para a gente começar a movimentar o cérebro para a gente resolver os nossos exercícios, ok? Agora, no nosso exemplo na nossa questão número 2. Para os experimentos, aí aqui na verdade a gente só tem um experimento, ok? É lançar 2 moedas distintas simultaneamente e observar o resultado. Aqui nesse exercício, nós temos que observar os detalhes. Ele falou que são 2 moedas distintas. Por que ele deixou claro que são 2 moedas distintas? Porque a gente consegue diferenciar uma moeda da outra. Então, a gente consegue diferenciar o resultado das 2 moedas, ok? Nós temos aqui, o primeiro evento que nós vamos fazer é o espaço amostral. Vocês repararam que eu deixei um espaço grande aqui? É porque no espaço amostral aqui, nós vamos fazer o diagrama de árvore. Já que é o espaço amostral, nós temos que definir quais são todos esses eventos. Neste caso aqui, não é somente saber a quantidade. Então, aqui, para a gente poder montar o nosso espaço amostral, nós temos que identificar o que está acontecendo. Aqui nós temos o lançamento de 2 moedas. Então, nós temos que identificar o que acontece no lançamento da moeda 1 e o que acontece no lançamento da moeda 2. Quando a gente tem um lançamento de uma moeda, só tem 2 resultados possíveis. Ou vai ser cara, que nós vamos chamar de C, ou coroa, que nós vamos chamar de K. Então, quando eu lanço na moeda 1, eu posso ter ou cara ou coroa. Quando eu tenho o lançamento da moeda 1, nós vamos ter aqui os possíveis resultados da moeda 2. No lançamento da moeda 2, ela pode dar cara ou coroa, quando a gente faz o lançamento aqui. Então, o que acontece? A nossa primeira possibilidade aqui de resultado é o quê? Cara, cara, sair cara nas 2 moedas. Vou colocar aqui de cores diferentes para a gente identificar que são 2 moedas. Cara, cara. E na segunda moeda, pode ser, no segundo resultado, cara, coroa. Quando a gente tem aqui coroa na primeira moeda, os possíveis lançamentos, os possíveis resultados da segunda moeda é coroa, ou cara ou coroa. Então, aqui, o nosso evento é o quê? Coroa, cara e coroa, coroa. Então, esses resultados são o nosso espaço amostral. Então, pode ser cara, cara, opa, de novo. Finge que esse aqui tá vermelho, tá bom, gente? Então, aqui, cara
coroa, ou cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Esse aqui é o nosso espaço amostral. Observe que eu coloquei até de cor diferente para justamente identificar. Tá vendo esses dois aqui? Se as moedas fossem idênticas, esse resultado aqui a gente só consideraria uma vez. Mas já que são duas moedas distintas, a gente consegue identificar quando é cara em uma moeda, quando é cara em outra moeda. Então, aí a gente considera os dois. Agora, na letra B, obter pelo menos uma cara. Observe que ele falou isso aqui, ó. Pelo menos. O que significa pelo menos? Nesse nosso conjunto aqui, o resultado que tem uma cara, a gente vai considerar, e que tem duas caras, a gente também vai considerar. Então, esse primeiro resultado, cara, cara, ele entra. Cara, coroa, ele também vai entrar. E o coroa, cara, também. Ok? E na letra C, obter duas caras. Então, nesse nosso evento aqui, esse evento C, obter duas caras. Então, a gente quer aqui, ó, cara, cara, aconteceu apenas uma vez. Então, CC, um evento apenas. E a letra D, não obter nenhuma cara. Se a gente observar aqui, só temos um resultado que não tem nenhuma cara, que é quando a gente tem coroa, coroa. Então, o nosso evento D aqui é apenas o coroa, coroa. É a única situação. Ok? Questão 3. Na questão 3, fala, defina o espaço amostral para cada um dos seguintes experimentos. Agora, neste primeiro aqui, o lançamento de dois dados. Ele não falou pra gente se esses dados são distinguíveis ou não. Então, a gente vai considerar que dá pra gente diferenciar os dados, ok? Quando a gente vai fazer espaço amostral de lançamento de dados, o jeito mais prático de não perder nenhum resultado é montar essa tabelinha, onde a gente vai colocar aqui, ó, um dado no sentido da linha, todos os possíveis resultados do primeiro dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nas colunas, coloca o outro dado. Porque aí a gente vai anotar todos os possíveis resultados, porque a gente vai fazendo como se fosse a coordenada. Por exemplo, todos os resultados quando esse dado aqui tirou 1. Então, nós temos aqui, ó, 1 nos dois dados. Nós temos aqui 1, 2, aqui 1, 3, 1, 4, 1, 5 e 1, 6. Essa aqui é quando nesse primeiro dado saiu 1 e aí a gente anota os possíveis resultados do segundo dado. Agora, se nesse primeiro dado sair o número 2, aí nós vamos ter aqui, ó, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 e 2, 6. Quando sair o número 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. E agora o 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. No do 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6.
Na questão no 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Agora, só para vocês entenderem a questão de dados distintos ou não. Se ele falasse no exercício que os dados eram indistinguíveis, o que ia acontecer? Se eu pegasse, por exemplo, esse resultado aqui, ó, o 2, 1, e esse, o 1, 2 e esse 2, 1, se os dados fossem idênticos, nós não conseguiríamos diferenciar os resultados. Então, todos esses casos em que só haveria a inversão de um dado para o outro, por exemplo, o 1, 3 com 1, 3, 1, 1, 4 com 4, 1, esses resultados a gente ia ter que eliminar. Basicamente, a gente pegaria essa parte aqui, de baixo até o 6, 5 aqui, e eliminar todos esses resultados. Ia contar só a parte de cima da nossa combinação, ok? Isso quando? Quando os dados são idênticos. Não dá para diferenciar, então a gente não saberia em que resultado saiu o dado 1 e qual resultado é o dado 2. É diferente de quando a gente faz, por exemplo, igual a gente tem naquele jogo do War. Você tem um dadinho amarelo e um dado vermelho. Então, a gente diferencia os dois dados. Você sabe quando o resultado saiu de um dado vermelho e quando o resultado saiu do dado amarelo. O que não acontece quando você lança, por exemplo, os dois dados vermelhos do jogo, ok? Então, a gente não tem como identificar esse resultado. Diferenciar esse resultado, melhor dizendo. Agora, na letra B. A letra B ela é mais tranquila de resolver. Numa linha de produção, conta-se o número de peças defeituosas no intervalo de 1 hora. Como que a gente contaria esse daqui? A gente ia colocar lá no nosso espaço amostral, a gente ia contar a peça defeituosa que apareceu como número 1, depois número 2, número 3, número 4, ia simplesmente enumerando as peças. Então, quantas aparecessem nesse período de 1 hora, ok? E letra C. Investigam-se famílias com 3 crianças, anotando-se as configurações segundo o sexo. Quando a gente fala de sexo, nós temos, então, masculino ou feminino, ok? Geneticamente falando, nós temos esses dois resultados. Agora, você tem que pensar, nós estamos falando de 3 crianças. A gente sabe que existe uma ordem, vai ter o mais velho, do meio e o caçula. Então, aqui a ordem importa no resultado, ok? Então, agora, nós vamos fazer o quê? Para resolver esse exercício, nós temos que realizar o diagrama de árvore. Nós vamos fazer aqui o resultado da criança 1. Nós vamos ter a criança 2 e nós teremos a criança 3. Quando a gente fala do filho 1, pode ser masculino ou feminino. Aí, aqui nós vamos colocar o quê? Qual é o possível resultado da criança 2? A criança 2, ela pode ser masculino ou feminino. E nós vamos colocar o resultado da criança 3. Em cada uma dessas pontinhas que nós temos aqui. A criança 3 pode ser masculino ou feminino. Masculino ou feminino. Masculino ou feminino. Masculino ou feminino. Aí, a gente vem aqui e anota os nossos resultados. O primeiro possível resultado, nós temos 3 masculino. O segundo resultado, masculino, masculino, feminino. Masculino, masculino, feminino. Depois, masculino, feminino, masculino. E aqui, masculino, feminino, feminino. Nesse caso, feminino, masculino, masculino.
Aqui, feminino, masculino, feminino. Depois, feminino, feminino, masculino. E pode ter feminino, feminino, feminino. Então, aqui, nós vamos anotar o nosso espaço amostral. Quem que vai ser o nosso espaço amostral? Todos os resultados que nós encontramos ali em cima. Então, masculino, 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 feminino, masculino, feminino, masculino, masculino, feminino, 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 masculino, masculino, feminino, masculino, feminino. Gente, tá ficando feia a letra, mas finge que tá bonito, tá? Feminino, feminino, masculino e feminino, feminino, feminino. Se vocês observarem, tem alguns aqui, por exemplo, ó, tem 2 masculino e um feminino, e aqui tem 2 masculino e um feminino. Ah, professora, tem que desconsiderar? Não, a gente não desconsidera, porque tem o filho mais velho, do meio e o caçula. Questão 4. Informações de 740 alunos de uma universidade quanto às variáveis período, sexo, opinião sobre a reforma agrária foram obtidas. Dos 740 alunos, 260 são do sexo feminino, 350 são a favor, 130 não têm opinião sobre a reforma agrária, e temos que, entre os alunos do sexo masculino, 230 estudam no período noturno, para o sexo feminino, apenas 140. Tanto no período noturno quanto no diurno, 80 mulheres são a favor da reforma e apenas 20 não têm opinião. Entre os alunos do sexo masculino, no período noturno, 120 são contrários e apenas 10 não têm opinião. Entre os alunos do sexo masculino, no período noturno, 120 são contrários e apenas 10 não têm opinião. Determine a probabilidade de escolhermos ao acaso. Nesse exercício, o bom é que você viu que toda essa informação aqui, muito louca, muito confusa, a gente teria que fazer um conjunto, fazer diagrama de Venn aqui para poder resolver. Mas, que lindo! Ele deu a tabela pra gente. Então, tudo isso aqui foi só para te deixar desesperado, ok? Nós, basicamente, vamos interpretar as informações que tem aqui dentro da tabela para a gente resolver o nosso exercício, ok? Se você observar, aqui o total já é exatamente o total de alunos que nós temos, que é 140. Então, essa tabela está linda, maravilhosa e perfeita, ok? Então, aqui, na letra A, ele quer uma pessoa do sexo masculino sem opinião sobre a reforma agrária. Então, aqui nós estamos falando do masculino sem opinião. Observe que aqui nós temos na tabela, ela é dividida em diurno e noturno. Então, nós temos que pegar no diurno, sexo masculino. Quem não tem opinião, tem 80 pessoas. Então, aqui nesse nosso conjunto aqui, esse conjunto A, nós vamos colocar aqui o número de elementos dele. Vai ser esse 80, que não tem opinião do sexo masculino de manhã, mais no noturno, sexo masculino, sem opinião, 10. Então, o nosso número de elementos aqui é 90. E aqui nós estamos falando de quê? De probabilidade. Então, a gente quer saber a probabilidade de A acontecer. Então, para A acontecer, eu tenho que pegar o quê? São 90 pessoas, dividir pelo número total de entrevistados, que é 740. Então, aqui nós vamos fazer uma divisão. Então, a gente vem aqui,
Rascunho. Então, nós vamos fazer a divisão de 90 por 740. Uma coisa, 0 em cima, 0 embaixo, cortou. Então, nós vamos dividir aqui 9 dividido por 74. Não é possível dividir 9 por 74, então, acrescentar vírgula, acrescento 0. 0, aqui nós vamos pegar 90 dividido por 74. Vai ter que ser por 1. 74, então, vem aqui, pede emprestado, aqui vai virar 8. 10 menos 4, 6. 8 menos 7, 1. Não dá para dividir, acrescenta mais um 0. 160 vai ser por 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 7, 14. Vai pedir emprestado, aqui fica 5, então aqui sobra 2. Aí aqui vai sobrar 1, 0. Acrescento 0 de novo. Vai ter que ser por 1. Então, aqui, 74. Pegou emprestado, sobrou 6. Aqui, 11 menos 7, vai dar 4, 46. E aqui a nossa conta vai continuar. Eu vou parar nesse resultado aqui, porque nós vamos trabalhar com arredondamento, ok? Então, aqui, nós vamos falar, então, que a probabilidade desse evento acontecer é de 0,121. Ou, lembrando do arredondamento, eu posso falar que isso daqui também é aproximadamente 0,12. Colocando nossa probabilidade em porcentagem, ou seja, multiplicando por 100, nós temos, então, que a probabilidade de acontecer é de 12%. Agora, letra B. Uma mulher contrária à reforma agrária. Então, a gente vai vir aqui. Cuidado, que na tabela nós temos sexo feminino aqui, ó, de manhã e de noite. Então, nesse mesmo caso aqui, ó, número de elementos do nosso evento B. Nós vamos vir aqui, de manhã, feminino. Uma mulher que é contrária, a quantidade é 20. Mais feminino no noturno, que é contrário, 20 mais 40. Então, nosso número de elementos é 60. Então, a probabilidade do nosso evento B acontecer é 60 dividido por 740. Vamos fazer nossa divisão, ó, 0 com 0, cortou, ok? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 0,081. Então, a probabilidade em porcentagem, ou seja, pegar esse valor e multiplicar por 100, lembrando que, quando eu multiplico por 100, eu vou andar 2 casinhas para a direita com a vírgula. Então, esse aqui, ó, cuidado, não é 80%, é 8,1%, ok? Que é a letra C. Dentre os estudantes do noturno, opa, agora é do turno, ó, do noturno, que seja a favor da reforma agrária. Aqui ele não determinou se é masculino ou feminino nesse nosso conjunto C, ok? Então, nesse nosso número de elementos de C aqui, independe do sexo, mas é do noturno. Ele quer que seja alguém a favor da reforma agrária. Então, aqui, no noturno, as mulheres que são a favor da reforma agrária são 80. Mas os homens que são a favor da reforma agrária são 100. Então, ao todo, são 180 pessoas. Então, a probabilidade do nosso evento C acontecer é de 180 dividido por 740. 0 em cima, 0 embaixo, cortou. Então, agora vamos fazer a nossa conta. E vai dar 0,24. Essa probabilidade de C acontecer aqui em porcentagem, multiplicando isso daqui por 100, 24%.
ok? Agora, na questão número 5, fala, em uma universidade tem 2.000 estudantes de um curso de estatística e, em determinado ano, foram classificados de acordo com o tipo de esporte que praticam. Futebol é praticado por 260 estudantes, natação por 285, musculação por 210 estudantes, sendo que alguns estudantes praticam mais de um desses esportes. Assim, tem-se que 42 estudantes praticam natação e musculação, 12 futebol e musculação, 18 futebol e natação, 3 praticam as 3 modalidades. Se um desses estudantes é sorteado ao acaso, qual é a probabilidade de? Vamos parar aqui e observar uma coisa. Eu não posso pegar as informações de acordo com o que está ali e jogar nas minhas contas de probabilidade pelo risco de pegar uma pessoa repetida. Se você pegar aqui e for observar, ele não falou que esses carinhas que praticam futebol praticam somente futebol. Então, nesses 260, corre o risco não, é fato. Existem aqueles que praticam futebol e natação, futebol e musculação e os que praticam os 3 esportes. Então, aqui, o ideal de resolver esse tipo de exercício é montar o diagrama de Venn, que é montar as bolinhas aqui, lembra? Igual ano passado, lá no primeiro ano. Lembra que na nossa aula de probabilidade, eu falei para vocês que a probabilidade é casadinha com o conjunto? Por causa disso aqui, ó, esse tipo de exercício, a gente faz uma análise do conjunto que a gente estudou ano passado. Então, o que a gente faz para resolver esse exercício? Vocês podem observar que eu tenho um outro conjunto aqui embaixo. Eu faço aqui as 3 bolinhas, mostrando as modalidades. O cara pode fazer o quê? Futebol, natação ou musculação. Aqui no nosso exercício, ele falou que tem 2.000 estudantes. 2.000 estudantes é o nosso universo, é todo mundo que participou da pesquisa, ok? Aí aqui, eu vou colocar que meu universo tem esses 2.000. De fato, que não faz nada são 2.000? Não, é bem menos. Mas a gente vai lembrar que todo mundo que vai estar escrito aqui dentro faz parte desses 2.000. Esse aqui é só meu rascunho, ok? Aí aqui eu vou colocar a informação do jeito que tá ali em cima. O que ele falou? Futebol é praticado por 260. Então, dentro desse conjunto do futebol aqui, eu vou colocar esse 260. 185 estudantes fazem musculação. Então, aqui... natação por 185. Então, aqui, ó, na natação, 185. E musculação por 210. Aí, agora entra a parte dos que fazem outras atividades. Tem-se que 42 praticam natação e musculação. Então, aqui nós vamos colocar, ó, entre natação e musculação, tem 42. 12 fazem futebol e musculação. Então, aqui nós temos o 12. E 18, futebol e natação. E 3 praticam as 3 modalidades. Agora, esse aqui é o rascunho. Daqui, nós vamos tirar a nossa informação para montar, de fato, o nosso diagrama, ok? Então, aqui, nós temos que esse aqui vai ser o conjunto do futebol, aqui é a natação, aqui é a musculação. De toda essa informação que nos foi dita, quem a gente tem certeza? Nós temos certeza é desse miolinho aqui, que faz as 3 modalidades, que é esse número 3 aqui. Desse daqui, agora, o resto a gente vai eliminando esses 3. Como assim? Nesse aqui, que nós temos 18. Desses 18, nós temos que excluir esses 3 que fazem as 3 modalidades. Então, aqui vai dar 15.
Então, o que faz? Só futebol e natação realmente são 15 pessoas. Aí, agora a gente vai vir para essa outra aqui, ó, esse 42. Nesse 42 está incluso aquele 3. Então, aqui a gente vai fazer 42 menos 3, que vai dar 39. Então, quem faz natação e musculação são 39. E desse 12 aqui, nós também vamos excluir aquele 3. Então, aqui vai ficar 12 menos 3, que vai dar 9. Então, que faz só futebol e musculação são 9. Agora, nós vamos trabalhar essa outra região aqui, ó, esse 185. Desse 185, eu tenho que excluir toda essa região. Então, desse 185, nós temos que excluir quem? Esse 15, mais esse 3, mais o 39, ok? Então, aqui, 3 mais 9, 12, mais 5, 17, vai 1. Então, aqui são 57. Então, desses 185 aqui, nós temos que excluir 57. Quando a gente faz essa subtração, nós vamos ter aqui os 128, ok? Então, que fazem somente natação são, na verdade, 128 pessoas. Agora, vamos trabalhar a musculação. Esse aqui era o caso da natação. Agora, para a musculação, nós vamos excluir todo mundo que está aqui dentro. Então, nós vamos vir aqui, ó. Quem que eu já tenho certeza? Esse 39, esse 3 e o 9. Então, a gente vai vir aqui somar os dois. 9 mais 9. Nós vamos ver aqui, 9 mais 9, 18 mais 3, 21, vai 2, 51. Então, nós vamos ver aqui, desses 210, nós vamos subtrair 51, que vai dar 159. Então, aqui nós temos 159. E no futebol, nós vamos vir aqui e somar 15 mais 3 mais 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 5, 17, vai 27. Então, dos 260, nós vamos subtrair esse 27, que vai dar 233. Então, aqui nós temos 233. Agora, falta para a gente somente descobrir o universo, que nós vamos somar todos esses valores daqui de dentro. Agora, falta para a gente fazer o conjunto universo. Para fazer o conjunto universo, nós sabemos que todo mundo que tem que ter dentro desse quadradinho aqui são esses 2.000 estudantes. Então, nós vamos ter que excluir todos esses valores que nós já temos aqui, distribuídos dentro do nosso conjunto, e subtrair desse 2.000. Então, a gente vai vir e vai fazer a soma de 233, mais 15, mais 3, mais 9. Então, nós vamos somar todo mundo que está dentro do nosso conjunto. 233, mais 15, mais 3, mais 9, mais 39, mais 128, mais 159. Então, a gente vai vir aqui. 9 mais 8, 17. Vamos fazer mais fácil. 9 mais 9 mais 9. 9 vezes 3 aqui, 27. 27 mais 3, 30. 30 mais 5, 35. 35 mais 3, 38. 38 mais 8,
46. Vai 4. 4 mais 3, 7. Mais 1, 8. 8 mais 2, 10. Mais 3, 13. Mais 5, 18. Vai 1. 1 mais 2, 3, 4, 5. Então, ao todo, dentro do nosso conjunto aqui, tem 586. Então, do nosso universo, que são 2.000, nós temos que subtrair 586. Vamos pedir emprestado, aqui vai virar 1, aqui vai virar 9, aqui vai virar 9 e aqui vai virar 10. 10 menos 6, 4. 9 menos 8, 1. 9 menos 5, 4. E aqui tem o 1. Então, no nosso universo, as pessoas que não praticam atividade nenhuma, 1.414 pessoas. A gente fala assim, enfim, terminou o exercício. Não, agora começa o exercício, porque agora a gente pode começar a calcular a probabilidade. Aí nós vamos olhar aqui, o nosso A. Nós vamos procurar aqui no nosso conjunto A um número de pessoas que praticam somente musculação. Então, a gente vai vir aqui, ó, somente musculação, são essas 159 pessoas. Então, a probabilidade de a gente encontrar alguém que faz musculação é 159 dividido por 2.000, que vai dar... Eu não vou fazer a conta aqui, gente, depois vocês podem fazer, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso, ok? 0,079. Em porcentagem... Opa, gente do céu, peraí que tem coisa errada. Vou colocar aqui que é a probabilidade, tá? Em porcentagem, a nossa probabilidade em porcentagem aqui é de 7,9%. Na letra B, praticar pelo menos um desses esportes. Aqui, quero fazer um destaque nesse pelo menos. O que significa pelo menos? O cara faz ou um esporte, ou 2 esportes, ou os 3 esportes, ok? Ou seja, é todo mundo que está dentro dos nossos conjuntos. Então, o nosso número de elementos de B aqui vai ser justamente aquela continha que a gente fez anteriormente. Esse aqui, ó, esses 586, ok? Ou seja, todo mundo que está fazendo alguma atividade física vai entrar na história. Então, a probabilidade de B acontecer vai ser o quê? 586 dividido pelo número total de alunos, que são os 2.000, que vai dar aqui 0,29. Essa probabilidade em porcentagem vai ser o quê? 29%. E na letra C, não praticar nenhum esporte. Ou seja, todo mundo que está dentro do universo, mas não está dentro desses nossos conjuntos. É esse valor aqui que a gente calculou anteriormente. 1.414. Então, a probabilidade de C acontecer é 1.414 dividido por 2.000, que vai dar 0,70. Ou seja, a probabilidade em porcentagem é 70%. Questão 6, aquela que eu prometi para vocês sobre o baralho. Considere um baralho preparado para um jogo de truco, com o baralho vazio. Vazio e cheio, gente, é porque às vezes tem mais cartas. Então, esse aqui é o que tem menos cartas, que vai conter 28 cartas. Para quem não sabe como funciona, então vamos aqui. No baralho vazio, em ordem de força de carta, nós vamos ter aqui a mais fraquinha, é o valete, que tem 4, e depois vai vir a dama, que tem 4, o rei, que é o K, que tem 4 também, depois vai vir o Ás, que são 4 cartas, mas lembrando que dentro de um desses aqui tem a espadilha, ok? Aí vai ter a carta, os 2, que vão ser 4, os 3, que vão ser 4. Aí vai vir o 4 de paus,
que é a carta mais forte do jogo, que vai ter só um. 7 vai ter o de ouro e o de copas, ou seja, 2 cartas dessa aqui. E nós vamos ter um coringa. Para quem não gosta, eu sei que ele é chato, no truco ele é conhecido como 3,5, que ele fica entre o 3 e a espadilha, ó, e o 7 ouro. Então, se a gente somar todo mundo aqui, você vai ver que vai dar 28 cartas. Então, todas essas aqui são as cartas que nós temos no jogo de truco. Agora, na letra A, qual a probabilidade de receber ao acaso uma manilha? As manilhas são as cartas que a gente chama de mais forte no jogo do truco. Quem são elas? Em ordem de força. O mais forte é o zap, que é o 4 de paus. Depois vem o 7 copas. Depois vem a espadilha, que é um desses ais aqui, é o as de espada. E os 7 ouros. Tem gente que fala assim, o 3,5 é a manilha. Não, não é manilha não, ele é fraco mesmo. Vamos lá, é só para passar raiva. Então, o nosso número de elementos, nosso conjunto aqui, do nosso conjunto A, são quem? 1, 2, 3, 4. Então, aqui nós vamos calcular a probabilidade desse evento acontecer, que é 4 dividido por 28. Então, a probabilidade de você pegar uma manilha no jogo é de 0,14, ok? Ou seja, em porcentagem, é de 14%. Tem gente que vai falar assim, nossa, tá grande a chance. É, por isso que sempre no jogo de truco, sempre dá um gritinho, alguém ganha uns 300. Por quê? Porque a chance de uma manilha vir é alta, ok? E todas elas têm a mesma chance, tá bom? Se você for calcular aí, de vir uma dessas cartas, vai ficar 1 sobre 28, todas elas têm a mesma chance de aparecer, ok? Na letra B, agora vem a parte de por que o povo perde muita coisa. A família real, ó, qual a probabilidade de receber ao acaso uma carta da família real? Quem que é a família real? Rei, dama ou valete, que são as cartas mais fracas do jogo. Se a gente observar aqui, então, ó, o número de elementos de B, nós temos 4 valetes, nós temos 4 damas e nós temos 4 reis. Ou seja, ao todo aqui nós temos 12 cartas. Qual a probabilidade de sair uma dessas cartas? É 12 dividido por 28. Observe, aqui já está bem próximo, então a chance vai ser grande. Vai ser aqui, de mais ou menos, é aproximadamente aqui 0,43. Ou seja, a probabilidade em porcentagem de você pegar uma carta da família real é de 43%. Ok? Ou seja, é muito grande a chance de você pegar uma carta fraca do jogo. Muito mais do que uma manilha. É por isso que nós temos a questão de força. A probabilidade dessa aqui acontecer é bem menor do que a daqui de baixo. Então, essas cartas que são mais comuns, a força delas tem que ser menor, ok? E aqui a gente encerra a nossa aula, nossa correção. Bons estudos para vocês. Na próxima aula, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a probabilidade nos jogos de azar.